em um só propósito. Em um só propósito. Comprometimento. Nessa noite nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor. Nessa noite não queremos ser mais como órfã. Não queremos virar o rosto na primeira oportunidade. Não, 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 não. Queremos ser verdadeiramente comprometidos com a obra. Então, Senhor, nessa noite, vem com o Teu Espírito sobre cada um de nós. Senhor, nessa noite, vem derramando a Tua Shekinah. Vem derramando o Teu poder. E que Teu Espírito mostre o valor de cada um aqui. Às vezes a gente pensa que não tem valor, Senhor. Às vezes a gente pensa que somos fracos. Às vezes a gente pensa que a gente não pode fazer nada para o Teu reino. Mas nós queremos entender nessa noite que nós temos sim um valor. A gente foi comprado com preço de sangue. E queremos declarar nessa noite que nós queremos viver para Ti e somente para Ti. Eu vou me calar. Antes da gente cantar, eu quero que você ore. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado e ore em conjunto. Peça para que Deus avive a igreja. Não ore um pelo outro. Ore pelo conjunto. Ore pela comunhão. Ore pela união. Porque o Rei dos Reis está aqui nessa noite. O Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. Está na hora, Senhor. Tua igreja está reunida. Está na hora de derramar o Teu poder. Está na hora de derramar o Teu Espírito. Está na hora de aparecer. Nós estamos Te chamando nessa noite. Estamos clamando nessa noite. Vem, Espírito, vem, 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 vem. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram sem esperança, tristes. Mas Jesus deu uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por 50 dias aqueles homens foram os mais tristes de Jerusalém, porque a esperança deles estava crucificada, estava preso em um madeiro. Mas 50 dias depois, obedecendo a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que do alto Jesus enviasse o Consolador. A gente chega em Atos 2 e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, não é do nada, é de repente, porque tem aquela chama: vem, 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 Espírito. Não é uma coisa de uma hora para outra, que acontece de uma hora para outra. Não, não. De repente, estão clamando, estão clamando, estão clamando. E aí, de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram não só sobre um, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E as pessoas de fora: não, eles aí, eles estão bêbados. Mas não, era a presença do Espírito Santo que estava inundando naquele lugar. E nessa noite o mesmo Espírito Santo que continuou atuando mesmo após o fim de Atos, porque Atos não tem a palavra amém, ou seja, o Espírito Santo continua atuando até hoje. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está olhando para você e está dizendo: você tem um valor. Nessa noite o Espírito Santo está olhando para você e dizendo: você ter vindo aqui essa noite não foi em vão. Eu tenho um propósito para ti. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Sofrer? Não. Nada de ficar sofrendo angústia e dor.
complexo inteiro, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor que você. Eu venho falar do valor que você. Pega a mão dele, levanta lá em cima. Recebe que ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos e e aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. De viver para esse mundo, chega de se comprometer com o mundo. É noite de